Sabine Borghi, suspeita de golpe milionário contra a mãe, morre ao cair de prédio da zona sul do Rio. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Miguel Coito em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos. Caso vai ser investigado pela 15ª Delegacia de Polícia, Gávea. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levado para o Hospital Municipal Miguel Coito em estado gravíssimo, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde não resistiu aos ferimentos. O caso vai ser investigado pela 15ª Delegacia de Polícia, Gávea. Relembre o golpe. Sabine foi presa em agosto do ano passado e ganhou liberdade provisória em março deste ano. A atriz é herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do país, o romeno Jean Borghese. Ela enfrenta sérios problemas psicológicos desde a adolescência, como depressão, ansiedade e crises de pânico. Nas redes sociais, a atriz postava fotos com animais e compartilhava pedidos de adoção e de doação. Sabine Borghese, foto reprodução. Foto do acervo de Jean, que segundo a polícia, Sabine roubou 16 quadros, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Cavalcante, e pelo menos 2 deles foram parar na Argentina. O pai, o marchand Jean Borghese, morreu em 1º de junho de 2015, aos 87 anos. Nascido da Romênia em 1928, ele chegou ao Brasil em 1948. Clandestino em um navio francês após anos em fuga ao lado de amigos judeus. Jean foi O pai. O Marshal Jean Borghese morreu em 1º de junho de 2015, aos 87 anos. Nascido da Romênia em 1928, ele chegou ao Brasil em 1948, clandestino em um navio francês após anos de fuga ao lado de amigos judeus. Jean foi um dos pioneiros do mercado das artes, dono de um acervo considerado um dos mais importantes do Brasil do século XX. Em 2012, parte do acervo de Borghese foi destruída em um incêndio do apartamento dele e da mulher. Entre as obras estavam justamente a que batizou uma operação feita pela polícia no caso Sol Poente de Tarsila do Amaral. O colecionador de arte Jean Borghese participa pela primeira vez da Arte Rio Photo by Neno G1. Também fazem parte do acervo trabalhos de Cavalcante, Brecheretti, Guinardi, Vicente do Rego Monteiro, Rubens, Gershman, Antônio Dias, Calder, Lúcio Fontana, Morandi, Candinsky, Bax Bill e outros 70 artistas. 6 meses depois do incêndio de 2012, cerca de 140 peças da coleção foram destaque entre as primeiras exposições do Museu de Arte do Rio Mar. A Operação Sol Poente. Sabine Borghese, foto-reprodução. Enganada pela filha, depois ameaçada, a mãe de Sabine sofreu um prejuízo estimado por ela própria, 725 milhões de reais entre pagamentos sob extorsões e quadros roubados. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que Sabine elaborou todo o plano do início de 2020. O primeiro passo foi contratar uma mulher para abordar a mãe do meio da rua e alertá-lo sobre uma morte iminente da família, no caso da própria filha. Essa mulher, que se disse vidente, levou a idosa a outras 2 comparsas apresentadas como uma cartomante e uma mãe de santo, que confirmaram a previsão e lhes sugeriram pagar por um trabalho para salvar a filha.
Assustada, a mãe contou tudo para a filha. Sabine então prosseguiu com o plano e fingiu ficar apavorada, suplicando para a mãe fazer o trabalho espiritual. A mãe obedeceu e fez, em um intervalo de 15 dias, pagamentos que totalizaram 5 milhões de reais. Depois do início do tratamento espiritual, Sabine começou a isolar a mãe dentro de casa, dispensando funcionários e prestadores de serviços domésticos. No início de fevereiro, contudo, a mãe de Sabine começou a perceber que a filha tinha relação com as ditas videntes e parou de fazer os repasses. Sabine começou a agredir e ameaçar a própria mãe, que só então percebeu o plano. A vítima estima que o prejuízo chegou a 725 milhões de reais. Roubo de 16 quadros, 709 milhões de reais. Roubo de joias, 6 milhões de reais, pagamentos pelos trabalhos espirituais, 5 milhões de reais, transferências sob ameaças, 4 milhões de reais, estagiária sob supervisão de Janaína Carvalho.